Bom dia, pessoal do nono ano. Nós temos aqui a correção aí na página 310, que é sobre as medidas do triângulo retângulo. Ele diz que a medida do triângulo retângulo, seus catetos, um é o dobro da medida do outro e a hipotenusa mede 10. Determine a soma das medidas dos catetos. Primeiro eu tenho que encontrar o valor desse cateto e desse. Mas ele deu aqui a hipotenusa e diz que um é x, o outro é o dobro, 2x. Então o quadrado da hipotenusa, né, ó, 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado vai ficar 100, x ao quadrado. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Passando para cá, vai ficar 5, né? 5x ao quadrado, e a soma é igual a 100. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 100 dividido para 5, né? X ao quadrado é igual a 20. Né? Aí eu vou extrair a raiz quadrada, x vai ser a raiz quadrada de 20, x vai ser igual. Então não é exata essa raiz de 20, vamos fazer a decomposição, ó, usando aquela propriedade. 20, propriedade dos radicais, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. X é igual, cancela isso, vai ficar 2 raiz de 5. Olha lá, 2 raiz de 5 representa o valor de x, né? Já encontramos x. Ele quer a soma. Ele quer a soma dos catetos. Olha como é que vai ficar essa soma desses catetos aqui. Se esse primeiro x é 2 raiz de 5, o 2x vai ser 2 vezes 2 raiz de 5. Ou seja, vai ficar 4 raiz de 5. Aí a soma dos catetos, ó. Então a soma dos catetos vai ser 2 raiz de 5, que é x, mais 4 raiz de 5. 2 mais 4 são 6 raiz de 5, aí foi a soma desses catetos. Então, veja aí que essa questão foi bem legalzinha, né? Para somar esse cateto. Vamos prosseguir. No exercício 12, nós vamos agora ver que um trapézio retângulo, as bases medem 16, a base menor, maior, melhor, ó, 16 e a menor 4. Ele diz aí o seguinte, respectivamente, o maior lado não paralelo mede 13, que é essa hipotenusa aqui, ó, mede 13, entendeu? Aí qual é o perímetro desse trapézio? É a soma, faltou essa medida aqui, ó. Então para encontrar essa altura nós vamos aqui, ó. Então tudo aqui mede 16, aqui mede 4. Então 16 menos 4, nós vamos fazer logo essa daqui, ó. 16 menos 4, 12. Então aqui mede 12. Então nós vamos usar a regra, né? Aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é outro cateto, que é a altura. O quadrado da hipotenusa, 13 ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ó. Ou seja, 13 vezes 13 são 169. A altura ao quadrado, 12 vezes 12 são 144. Então, a altura mais 144 é igual a 169. A altura vai ser igual a 169 menos 144. A altura ao quadrado vai ser igual, fazendo a continha, 9 menos 4 vai ficar 5. 6 tirando 4 fica 2. A altura vai ser a raiz quadrada de 25, né? A altura é igual a 5. Então foi encontrada a altura aí igual a 5. Aí é a altura, essa parte aqui mede 5, né? Porque é o perímetro. Agora vamos para a parte do perímetro, que é a soma de todos os lados. Ó. Vai ser o 4, mais o 5, mais o 16 e mais o 13. Então o perímetro vai ser aqui dá 9, né? 9, aí nós vamos somar. 9 mais 16 mais 13, né? Que deu um total de 38. Ó. Então o perímetro será 38 centímetros. Então primeiro tinha que usar o teorema de Pitágoras para chegar nesse 38, que é a soma de todos os lados. Vamos dar continuidade. Ó, retomando aqui o exercício 13, ele diz o seguinte, ó, que a hipotenusa de um triângulo mede 40. E a razão entre os catetos é de 3 para 4. Ele quer saber qual a medida desse cateto, qual o valor de x daí desses catetos aqui. Então bora lá. Primeiro, ó, eu chamei um cateto x e outro y. Né? Aí eu tive que botar x está para y, assim como 3 está para 4. Aí a soma o quadrado da hipotenusa, que é 40 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, formando essa equação aqui do segundo grau.
que nós vamos fazer agora? Pela propriedade que nós estudamos, né, ó, esse daqui fica ao quadrado, eu botei y para lá, fiz a permuta, x sobre 3 ao quadrado e y sobre 4 ao quadrado, ficou esse daqui. Então nós vamos dar continuidade, a soma dos x ao quadrado mais y ao quadrado está para x ao quadrado, assim como a soma, né, ó, tá certo? Agora nós vamos ter que mudar. Primeiro vamos mudar logo aqui, para você não ficar muito direto, né, ó, perdão aí, eu estava fazendo mais direto. Vamos mudar aqui, ó, voltando, encontrando, vai ficar x ao quadrado para y ao quadrado, vai ser igual a 9 para 16. Aí x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a soma dos dois primeiros, está para x ao quadrado. 9 mais 16 está para 9. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? É 1600. Está para x ao quadrado. 9 mais 16 são 25. Está para 9. Produto dos meios igual aos extremos. Ó. 25x ao quadrado é igual a 1600 multiplicado por 9. Que dá 14.400. Seguindo aqui, x ao quadrado vai ser igual a 14.400 dividido para 25. X ao quadrado vai ser igual, vamos ver se tem uma divisão exata, né? Dividido por 25, esse 14.400. Deu uma divisão exata, deu 576. Olha aqui. Aí x é igual a raiz quadrada de 576. Você extraindo a raiz quadrada de 576, você vai encontrar 24. Olha aí o x, 24. Então encontramos o x. Para encontrar o y, agora ficou bem mais fácil, né? Está encontrando o x, 24, vamos encontrar o y. Ó. Vamos pegar essa, vou apagar aqui, porque você já tem gravado aí, não tem nenhum problema. Ó. Pega essa outra equação aqui para encontrar o y, né? Encontramos o x, ó, bota para cá, x ao quadrado vai ficar 24 ao quadrado, mais y ao quadrado é igual a 1600. Y ao quadrado é igual a 1600 menos 24 ao quadrado. Então 24 vezes 24, né? Vezes 24 vai dar 576, né? Ó. 576. Com y ao quadrado vai ser igual, né? 576, 1.600, né? Ó, menos 576. Vai dar 1.024. Vai ser 1.024 essa subtração, ó. 1.024. Isso quer dizer que y é igual a raiz quadrada de 1.024, que é a raiz exata, né? Y é igual a 32, ó. São 32 centímetros aqui e aqui 24 centímetros. Esse exercício 13, ele foi um exercício bem bacana, minha gente. Bacana mesmo, viu? Então vamos prosseguir. Então voltando aqui, gente, agora vamos ver, corrigimos aqueles exercícios, tirando dúvida. Aí na página 311 a 313, vamos estudar a aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos estudar a aplicação do Teorema de Pitágoras, né, na diagonal de um quadrado, né? E vamos aplicar na altura de um triângulo equilátero e na diagonal de um paralelepípedo. São três partes aqui. Primeiro na diagonal de um quadrado. Eu tenho um quadrado, eu trago esse segmento de um vértice a outro, ele é chamado de diagonal. Aí, ó, veja que formou um triângulo retângulo. Né, ó. Aqui o lado é L, aqui é L e aqui é D. O quadrado da hipotenusa, ó, D ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1 dá 2L ao quadrado. D vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Pela propriedade que você estudou, cancela esse expoente do L, né? Quer dizer que D vai ser igual a L raiz de 2. Então, ó, a fórmula para você calcular a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. D, diagonal é igual a L raiz de 2. Se você não lembrar, você desenha um triângulo retângulo, ó, chamando isso daqui um quadrado, traçando aqui, aí tirando esse triângulo retângulo, aqui os lados são iguais, que é um quadrado, e aqui a diagonal, aplica o Teorema de Pitágoras, você chega ali na forma para calcular a diagonal ou calcular o lado. Por exemplo, aí nessa página 311, ele diz, vamos determinar a medida da diagonal, olha o exemplo que ele botou aí. Vamos determinar a medida diagonal de um quadrado, né, que tem 20 centímetros de lado, ó. O lado igual a 20 centímetros. Aí você bota diagonal, L raiz de 2. Diagonal vai ser igual a 20
raiz de 2 centímetros, só isso. Ele pode também dar a medida do lado, da diagonal, para você encontrar o lado. Pode ocorrer também. Vou apagar aqui para mostrar. Ele dando a medida, né, da diagonal para você encontrar a medida do lado. Muito simples isso aqui. Então, duas formas você não pode esquecer. Se esquecer, você desenha a figura e aplica o teorema e encontra as formas. Por exemplo, ele diz, ó, no exemplo que ele botou aí nessa página 311, ele diz que a diagonal de um quadrado mede 7 raiz de 2 centímetros, entendeu? A diagonal. Ele está perguntando quanto mede o lado desse quadrado. Aí D, né, igual a L raiz de 2. O D você tem 7 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Você pode cancelar a raiz de 2 por raiz de 2. Ó. L é igual a 7 centímetros. Quer dizer, o lado desse quadrado, cuja diagonal é 7 raiz de 2, é 7 centímetros. E assim por diante. Vamos agora nos tem aqui na altura, né, ó, na altura de um triângulo equilátero, né, ó, na altura de um triângulo, né, ó, triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é calculada dessa forma, ó. Você tem aqui um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem os 3 lados de mesma medida, L e L. Traça-se a altura, ele quer saber a forma da altura. A altura de um triângulo equilátero, a forma é essa, ó. A altura é L raiz de 3 sobre 2, ó. Só isso. L raiz de 3 sobre 2. Quando você tiver o lado, você aplica ali e pronto, já está calculado. O lado, né? Ou ele dando o lado você calcula a altura, ou ele dando a altura você calcula o lado, né? Então, há os dois casos, de calcular um e o outro. Por exemplo, ó, o lado de um triângulo é 12 centímetros. Um triângulo equilátero. Quanto mede a sua altura? Você vai botar a altura, né? L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser, o lado é 12, raiz de 3 sobre 12. 12 dividido para 2 dá 6, raiz de 3 centímetros. É assim que se calcula. E aí a última diagonal de um paralelepípedo, né, ó, já a diagonal de um paralelepípedo é o D1, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Você já viu isso lá no desenho geométrico, essa altura desse paralelepípedo. Olha lá, a diagonal de um paralelepípedo. Certo? A diagonal de um paralelepípedo. Certo? Então ele vai dar as medidas, né? As medidas de A, B, C. O paralelepípedo ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem 3 medidas. Olha bem aqui, as 3 medidas são essas, ó. Ele tem o comprimento, né? Ele tem a largura e ele tem a altura. Então vai ser o quadrado do comprimento mais o quadrado da largura mais o quadrado da altura, extrai a raiz e já chega no resultado, certo? Já chega nesse resultado. Então, para isso, nós temos uma atividade aí na página 313, ó. Uma atividade na página 313, não esqueça de tentar fazer para amanhã tirar dúvida. O exercício que vem aí é do 18, eu botei para iniciar, né? Do exercício 18 ao 23. Você vai tentar resolver essas questões que foi sobre a aula de hoje, né? Então, boa aula, boa revisão e fique com Deus.